menos pior, um empate. A derrota lá não seria nada bom. E aí o que acontece? Vou citar a seleção de 82. Você lembra da seleção de 82, Kika? Lembra? Lembro perfeitamente. A maioria da galera... Todos os resultados eu digo de cabeça aqui para você. 2-1 contra a União Soviética, 4-0 contra a Nova Zelândia, 4-1 contra a Escócia, 3-1 contra a Argentina e finalmente 3-2 a gente perdeu para a Itália. Contra a Itália, exatamente. E a gente não tinha uma seleção brasileira, a gente tinha... Acho que a gente tinha um esquadrão de artistas, né? Porque quem era o pior ali? Difícil. O pior ali era o Serginho Chulapa. O Serginho Chulapa era o mais caneludo que tinha. O resto só tinha nego jogando fino da bola. E a gente jogando lindamente, maravilhosamente. Quem tiver oportunidade, por favor, veja o vídeo no YouTube da seleção de 1982 com Zico, Sócrates, Éder, Falcão, Toninho Cerezo. Porra, timaço. E a gente perdeu. A gente perdeu a Copa do Mundo de 82, ia ser a Copa, acho que ia ser a Copa mais comemorada, seria uma Copa antológica em função da qualidade do time do Brasil em 1982. Nesse momento conturbado, eu gosto muito de ver, não é, na minha opinião, não é jogar bonito, é jogar bem. O time tem que jogar bem. Jogar bonito é dar show. Agora, jogar bem é muito bonito. Você vê uma troca de bola, você vê uma triangulação, você vê um aproveitamento dentro da área, você vê chutes a gol regularmente, você vê o time dominando o time adversário com posse de bola, mas agredindo, mas chutando a gol, para fora, dando na trave, batendo na barreira, enfim. Isso não é jogar bonito, isso é jogar com efetividade. Agora, jogar feio, e a gente vê isso no futebol. Futebol, eu acho que é o único esporte onde o melhor nem sempre ganha. Eu acho que é o único esporte... No vôlei, o melhor sempre ganha. No basquete, o melhor sempre ganha, a não ser que ocorra uma zebra monumental. No vôlei, no basquete, no handball, em várias outras modalidades. No tênis, o cara melhor está sempre ganhando. E aí, no futebol, eu acho que ele tem muita graça, a gente se apaixona, porque é o único esporte em que o melhor nem sempre ganha. Mas, para mim, humildemente, eu digo o seguinte: a questão não é jogar bonito, é jogar com eficiência. Se você jogar com eficiência, o jogo parece ser mais bonito. Quando você dá chutão para cima, coisa e tal, e aí tem o fator raça, que às vezes você não está jogando com técnica, está em cima da hora, você está perdendo e você vai buscar o resultado na garra. Mas você não está jogando feio, você está jogando na raça, você está dando carrinho, você está jogando o cara no alambrado, você está dando o dedo na cara, você está gritando. Mas entre um e outro, entre resultado e performance, claro, resultado, óbvio. Se tiver que jogar feio para ganhar, vamos jogar feio e ser campeão. Vamos lembrar a escalação da seleção de 82? Olha lá, hein? Me corrija se eu estiver errado. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Toninho Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Éder e Serginho Chulapa. Positivo. Pelo amor de Deus! Isso aqui era futebol. Rodrigo Antunes. Bonito, né, cara? Jogar bonito é sempre bom. Isso é fato. Mas vencer é melhor ainda. É óbvio que a gente sempre vai pensar na vitória, independente do jogo que... Trazendo pra gente, independente do jogo que o Flamengo faça, óbvio que a gente vai querer a vitória, mesmo o Flamengo jogando mal, a gente vai querer que o Flamengo vença. Já teve momentos, nossos momentos que passamos aí, a gente está jogando horrivelmente, pressão o tempo todo, bola na trave, Atlético Mineiro, lá no Horto. Jogando mal, o Flamengo pressionou o tempo todo. Em uma bola foi lá, fez o gol, 1-0 Flamengo, acabou. Vencemos. Esse é o mais importante. Porém, esse jogar bonito, pra mim, faz referência a você estar jogando bem dentro da partida. Jogar bem, pra mim, é bola no chão, sem aquele chutão, sem aquela pressão desaforada pra você fazer algo de importante ali dentro da partida, sem essa pressão,
O jogador joga mais leve, joga com mais vontade, com mais gana, enfim. Isso para mim é jogar bonito. Jogar bonito para mim não é só um drible de efeito, um elástico, um lençol. Não, é o time jogar coletivamente. Então eu gosto disso. O time jogar bonito para mim é o time jogar coletivo, jogar bem taticamente. Isso eu aprovo e muito. E essa parte de jogar bonito te influencia demais dentro da partida. Porque se você está jogando bonito, da forma como eu estou falando, taticamente bem, em conjunto, a chance de você ganhar aquela partida é muito maior do que propriamente você está jogando mal. A um chutão, buscando apenas uma bola dentro da partida para poder fazer um gol e se retrancar. Então, a gente vê isso no futebol europeu e isso é fato, cara. Isso é fato, a gente percebe isso. Dificilmente um time retrancado vai ganhar. Eu estava conversando com o Ray Harper e na conversa que eu estava tendo com ele me mandou um vídeo e eu me lembrei agora do exemplo que ele deu. Ele falou do Chelsea e do Barcelona. Quantas vezes o Chelsea ganhou jogando retrancado? Uma vez. Quantas vezes o Barcelona jogou para frente, bonito, em conjunto? Quantas vezes ele foi campeão da Champions? 3, 4 vezes. Então, assim, essa é a proporção. O Palmeiras, ano passado, jogou feio e foi campeão. Jogou retrancado, jogou com uma bola. A gente tem que fazer uma diferenciação nesses exemplos europeus, né, Antunes? Porque... Tô dando um exemplo bem esporádico aqui, cara. Não trazendo para nossa realidade. Estou trazendo como uma lembrança de que jogar retrancado o tempo inteiro não quer dizer que... Jogar feio, jogar retrancado o tempo inteiro não quer dizer que você vai vencer a partida. Não quer dizer que isso vai te levar a um título. Pode te levar? Pode. Como eu dei o exemplo do Chelsea, esporádico aqui. Como eu dei o exemplo do Chelsea, que foi campeão jogando para trás, retrancado, né? Mas, assim, você jogar para frente, jogar bonito, jogar em conjunto, isso vai te trazer uma vantagem muito grande dentro da partida. É diferente, né? É diferente de você ter, por exemplo, 10 chances de fazer o gol e ter apenas uma. Óbvio que nessa uma você vence a partida de 1-0. Mas dentro dessas 10 oportunidades que você teve, você pode meter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e você vencer muito melhor, que é o famoso jogar bonito. Eu quero fazer uns comentários sobre o seu comentário e aí eu já deixo a bola para a Ana. O problema desse comparativo com os times europeus, Antunes, na minha visão, é que o futebol, a parte tática do futebol brasileiro é muito atrasado. É mais atrasado do que a grande maioria dos países europeus e é mais atrasado que os times sul-americanos também. Então, nesse contexto, o futebol brasileiro consegue vencer os campeonatos internos com times jogando muito mal taticamente. Com esse tipo, Cuca-Ball, Felipão, esses caras ainda conseguem fazer com que os times vençam campeonatos, mas a disparidade financeira do Brasil, a quantidade de dinheiro disponível para os times brasileiros é tão maior que seria natural que nós ganhássemos a Libertadores todos os anos. Algum time brasileiro vencesse a Libertadores todos os anos. A gente não faz, isso não acontece todos os anos. Acontece esporadicamente. Mesmo com a qualidade dos jogadores brasileiros e dos times brasileiros, da parte individual dos times sendo muito maior. Ana, você não acha que ainda tem espaço no Brasil para ganharmos com o Abelão, com o Felipão, com esse Cuca-Ball? Você não acha que ainda é uma receita vencedora? Então, nesse debate eu sempre vou preferir a vitória, assim como o Nazário falou, assim como o Antunes. Vitória é vitória. Eu acho que não tem nada acima disso, ou nada que a gente prefira mais do que ver seu time ganhar todo e qualquer jogo, independente de como. E eu acho que jogar feio não quer dizer necessariamente jogar mal. Assim como você deu exemplo, às vezes o time está jogando feio, mas de alguma maneira aquele esquema está funcionando. De alguma maneira aquilo está trazendo resultado. Sabe? Aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com o Corinthians, acontece com esses técnicos que você citou. A gente vê até que é mais ou menos uma maneira que a gente está tentando se justificar com o Abel, que você até sempre cita, Kika, quando a gente está falando, eu acho que independente da fase ruim,
eu acredito que o Abel vai consertar pelo menos a parte defensiva. Então, alguma coisa vai funcionar. Então, assim, eu sou muito eu compartilho muito do pensamento do Nazário na questão de que o jogar bonito me remete àquele time que está completamente entrosado. Então, você está fazendo drible, você está fazendo... Jogar bonito era aquela coisa que a gente gostava de ver, às vezes, por exemplo, uma jogada do Vinícius Júnior, sabe? Que ele fazia aquelas gracinhas com o Paquetá, e aí o Flamengo líder. E isso é o jogar bonito. Agora, o jogar feio não quer dizer necessariamente que o seu time está jogando mal. Pode estar funcionando, jogando feio daquela maneira feia. Não é a maneira que a gente quer ver, não é espetáculo, não é show, não é aquele futebol que vai tirar o nosso ar, mas aquilo está funcionando. De alguma maneira, aquilo está trazendo um resultado. Foi assim com o Palmeiras no ano passado, foi assim até com o Flamengo em determinados momentos, apesar de a gente não ter vencido o campeonato, mas o Flamengo funcionou assim por um tempo. E era assim mais ou menos que a gente até achava que ia começar o Abel, a gente já citou isso, assim, o Flamengo terminou o ano, não era da maneira que a gente esperava, mas a gente citando o Abel, a gente falava, cara, o Flamengo tinha pelo menos um coletivo que estava funcionando de alguma maneira, e agora a gente não está vendo muito isso. Então, assim, o Flamengo ele não está jogando feio, o Flamengo não está jogando bem, o Flamengo não está funcionando em campo, é isso. Mas eu acho que, assim, muito com esse exemplo que você usou mesmo, eu acredito que possa ser que, por exemplo, a maneira Filipão dê certo. Não é um futebol bonito, não é o futebol que a gente quer ver, não é um futebol, como a gente fala, é mais antigo, é diferente do que a gente espera para um time do Palmeiras, que tem estrela também, um time do Flamengo, mas pode ser que dê certo. Assim como você já falou do Abel, pode ser que dê certo, pode ser que o Abel coloque lá a sua maneira de jogar, não é a maneira que ele está esperando com o Everton Ribeiro, com o Diego, com o Gabigol. No Flamengo não vai jogar brilhante, mas isso vai funcionar. Pode ser que isso funcione. E aí a gente chega a um título, sabe? E assim, a minha situação pode ser feio desde que funcione. Se estiver funcionando, se isso trouxer a segurança de que está funcionando, eu sei que no jogo que vem a gente pode pegar um time encaixado como o Grêmio, e a gente pode vencer, independente que a gente não esteja jogando bonito, a gente pode vencer, então tudo bem. O importante é vencer, o importante é você ter uma confiança naquela maneira. Então, assim, eu acho que não está ligado necessariamente jogar feio com jogar mal. Eu já compartilho mais com o lado do Nazário de que o jogar bonito me remete a dribles, aquele espetáculo, aquela coisa maravilhosa que a gente está vendo. Então, assim, eu fico do lado de que eu prefiro jogar feio, desde que o time funcione e que a gente consiga conquistar a vitória. É mais ou menos por aí que eu penso. Então, eu acho que sim, pode dar certo o Cucabol, como já deu o Cucabol, tanto que ele voltou tentando ser esperança e já não deu certo de novo. O Filipão. Pode ser que o Abel, de alguma maneira, se encaixe aí, se encontre e dê certo também. O time pode acabar funcionando. Não vai ser bonito, não vai ser brilhante, não vai ser aquela coisa magnífica, mas pode funcionar. E eu estou sendo aqui advogado do diabo, hein? Porque vocês sabem que não é o que eu defendo, né? Eu defendo futebol bem jogado. Porque, na verdade, enquanto o Cuca ou o Felipão vencem um campeonato brasileiro, há no campeonato brasileiro outros 16 times que estão jogando tão mal quanto. São pouquíssimos os times do Brasil. Eu vou dizer, no momento, tem 1,5. É o Grêmio e o Fluminense, que jogam com a posse de bola, que trabalham a bola, fazem esse trabalho de bola na primeira divisão. Eu não acompanho as outras divisões. Uma coisa importante que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte, com relação ao comentário que eu fiz, com relação ao valor dos elencos, tá? Muito difícil calcular a diferença dos valores dos elencos do futebol sul-americano. Segundo a Transfer Market, os dois elencos mais valiosos da América do Sul hoje são do River Plate e do Boca Juniors, mas tem uma coisa que a gente precisa contabilizar aqui. Primeiro, não entram jogadores emprestados nessa conta, não fazem parte do cálculo do valor do elenco, já que os valores dos passes dos jogadores emprestados, como por exemplo o Gabigol, não entram nesta conta. E mais, segundo ponto, é do Transfer Market, ou seja, é muito complicado, é o valor mediano e averiguado, ou seja, não é o valor real de contrato, porque alguns contratos não valem. E terceiro, esses dois times argentinos renegociaram os contratos de televisão no ano passado. Eles tiveram uma injeção de capital imensa que não vai acontecer esse ano e não vai acontecer no ano que vem. Então, esse ano, se você pegar o valor desse ano, há um descolamento. Agora, se você pegar os últimos 5 anos e ver as finais da Copa, pode até pegar mais tempo, da Copa
a Libertadores da América, a gente teve um time brasileiro em 2005 e 2006, e depois entra Boca Júnior, entra aí a LDU, entra Estudiantes, entra um monte de outros times que não dão ao Brasil uma hegemonia, né? E se a gente pega de menos tempo para cá, a gente tem lá São Lourenço e Nacional em 2014, tem River Plate e o time mexicano lá, que eu esqueci o nome, em 2015. Em 2016 tem Atlético Nacional, Independente Del Valle, Grêmio, Lanús e River e Boca. Ou seja, a gente está cada vez mais descolado. O futebol brasileiro está cada vez mais descolado da realidade mundial. Então, na minha opinião agora, dando a minha opinião também, primeiro eu acredito em futebol bem jogado. Futebol bem jogado não significa que o futebol tenha que ser totalmente ofensivo o tempo todo, como a Ana falou. O time pode ser muito bem montado na defesa. Mas eu não acredito em times que joguem por empate, tá? Eu não acredito que um time como o Flamengo, por exemplo, um time grande, vá jogar fora de casa jogando pelo empate. Isso, para mim, não passa na minha cabeça. E aí foi por isso, uma das razões pelas quais, naquele jogo contra o Atlético Mineiro no Independência, eu reclamei depois do jogo, e fui cornetado demais. Porque o Flamengo não jogou bem naquele jogo. O Flamengo não estava com contra-ataque preparado para aquele jogo. O Flamengo não deu 2 chutes no gol o jogo inteiro. Venceu, comemorei, porque eu adoro ganhar do Atlético Mineiro. Só que, se você for lembrar, o gol que o Flamengo fez foi uma roubada de bola do Vinícius Júnior por causa de uma cagada da zaga do Atlético Mineiro. Senão a gente teria saído com empate. E aí, umas semanas depois, a gente jogou exatamente da mesma maneira contra o River Plate dentro do Monumental de Nunes. A gente podia ter ganho aquele jogo, a gente não deu um chute no gol. Isso, para mim, é uma outra coisa. É jogar com o regulamento debaixo do braço. Isso eu sou contra. Então, eu acho que um time jogando bem, com jogadores bons, tem mais chance de ser campeão do que um time com jogadores bons jogando fechado, retrancado no antijogo. Para mim, um time jogando bem, com mais posse de bola, trabalhando a bola, usando as melhores características dos jogadores habilidosos que faz parte daquele elenco, é a melhor maneira de ser campeão. Vencer é o mais importante. Agora, nós precisamos fazer uma opção de como nós vamos vencer. Quem quer que diga que vencer jogando com o Cucabol e o Filipão é mais efetivo, isso está errado. É matematicamente provado que está errado. No Brasil, pode até ser que tenha dado certo, porque no Brasil, nenhum time joga bem. Os times que tentam jogar bem, não têm um elenco bom. E se a gente pegar, olha só, o comparativo para justificar minha teoria é pegar o time do Grêmio. O elenco do Grêmio é fraco. O lateral esquerdo do Grêmio, vocês lembram quem é o lateral esquerdo do Grêmio? É pior que o René. Ele é pior que o René. Mas joga. Por quê? Porque o técnico deles, que também não acho que seja uma sumidade, não. É um técnico que joga fazendo o time jogar. É um técnico que provoca o time para o time ter posse de bola e jogar futebol. E ele consegue extrair daqueles jogadores fracos, que está melhorando. O elenco do Grêmio também está melhorando. Ontem eles estavam em campo com Rômulo, Viseu e o goleiro, Paulo Vitor. Viseu estava com a camisa 10, se não me engano, né? Era. Acho que era. Então, olha só, moçada. É isso que a gente tem que comparar. É esse o comparativo que a gente tem que fazer. O Grêmio tá tirando leite de pedra ano após ano. Não tem um elenco horrível, não. Mas também não é um elenco sensacional. É um elenco mediano. Não é um elenco para comparar, para bater de frente com o Palmeiras. Não é um elenco para bater de frente com o Flamengo. E o Grêmio foi campeão da Libertadores. Coisa que o Flamengo não vence há 30 e 40 anos já. 38. Sei lá quantos anos, 40 anos. Detalhe que no ano que foi campeão da Libertadores, estava brigando pelo título brasileiro. Então, na reta final optou, olha, eu vou priorizar Libertadores, Corinthians, dispara aí, o título é seu, pode pegar para você, porque eu vou cuidar da Libertadores. Ele abdicou ainda do Campeonato Brasileiro, que já estava sendo um título arrastado, assim, então ele já estava brigando pelos 2 títulos. A mesma coisa aconteceu ano passado, que a gente citou. Cara, quantos times não brigaram pelo título? Chegou uma hora que fechou entre São Paulo, Inter, Flamengo e Palmeiras. A gente até brincava, ninguém quer esse título, porque o Flamengo parou de brigar, ficou em 4º lugar, depois o São Paulo começou a cair, o Inter começou a cair, o Flamengo voltou a ganhar, ficou nessa, assim, até o momento em que o Palmeiras se aproveitou de vez, foi o que menos errou.
a gente até comentou que quem foi campeão foi o que menos errou no final das contas. Era o Palmeiras, jogando meio mal, que o Palmeiras até pegou um jogo de um time que estava brigando para não cair, se não me engano, jogou mal, mas no final conseguiu fazer um gol lá, achou o seu gol, aí fez 1, 2, 3, um em cima do outro. Mas todo mundo tá falando que o Palmeiras estava muito ruim, só que o Palmeiras não cometeu erro. Os outros times cometeram erro. Então, assim, são times que estão jogando mal, porque outros também estão jogando muito mal. Eu quero só dizer uma coisa para a nação rubro-negra. Antes de eu dizer o que eu penso, eu quero só mandar um abraço para a galera que está chegando aqui. O Peterson Diamantino, só para encher o saco dele. Não é que eu estou muito exigente, eu sou muito exigente, parceiro. Rei Harper, Matheus Nascimento, Diogo Silva, o Cristiano Oliveira, porque está acompanhando a gente faz tempo, ele está começando a entender um pouco mais de futebol, né? Ele escreveu assim: infelizmente concordo com o Kika. Tá aprendendo, parceiro. Demorou para burro para aprender, mas tudo bem. Ele já fala e anda, né? Hã? Ele já fala e anda. Pois já fala e anda e cai e quebra a clavícula, ele, coitado. Vinícius Santos, Adeilson Gonçalves, que discorda de mim, fica à vontade de discordar. Felipe Santos, Celso Souza, Geilson, Lescaile. Olha só. O Flamengo, para mim, o Flamengo tem a chave para mudar o futebol brasileiro. O Flamengo tem a chave para mudar o futebol brasileiro. O que aconteceu na Copa de 82 foi fruto do que aconteceu no Flamengo. O Flamengo, do começo da década de 80, influenciou a seleção brasileira. Aquilo que a gente viu lá, e o que a gente viu em 86, ainda era fruto, e foi uma seleção boa também, ainda foi fruto do que o Flamengo mostrou. E a vitória da Copa de 94, ainda assim, foi o que passou pelo Flamengo na década de 80. O time de 94 era quase metade do Flamengo. Jorginho, Aldair, Leonardo, Bebeto, Zinho. E Cláudio Coutinho, naquela época, era chamado de gênio, né? Porque ele tinha o pensamento à frente. Gênio. O Flamengo pode mudar o futebol brasileiro. Se o Flamengo contratar um técnico decente, que jogue pra frente, que organize o time, que queira a vitória, que não tenha esse pensamento pequeno de que jogar com um volante time de índio, que consiga entender que o Arão não dá equilíbrio no time, e o Flamengo começar a empilhar campeonatos, isso vai acontecer. Isso vai acontecer um dia. A gente não sabe quando, mas isso vai acontecer. O dia que isso começar a acontecer, o Flamengo muda o futebol brasileiro. Porque o que a gente está vivendo hoje é a síndrome do Muricy Ramalho, que ganhou 3 campeonatos brasileiros jogando um futebol horrível. E depois veio o Cuca jogando futebol horrível. E Filipão jogando futebol horrível. Então passa na cabeça do torcedor que essa é a receita de vitória. E essa não é a receita de vitória. Isso é a receita da mediocridade. Só para encerrar esse assunto, vocês, claro, não quero ser o dono da verdade, vocês me corrijam aí ou discordem se quiserem. Mas se quiserem, já pode passar para o próximo assunto. Silêncio na bancada, eu passo para o nosso próximo assunto. Olha só, moçada. O Berrio, Orlando Berrio, o que eu sacaneio aqui, né? Tava falando pra galera aqui dos membros do Coluna do Flamengo, né? A gente tem um grupo no WhatsApp só para os membros do Clube do Flamengo, para aqueles que foram no YouTube e se tornaram membros do Clube Coluna do Flamengo. Esses pagam uma mensalidade de R$ 7,90 por mês. Depois de 6 meses de inscrição, ganham uma camisa como essa e concorrem todo o mês, no começo do mês, a uma camisa oficial do Flamengo. Ontem nós sorteamos do mês de fevereiro e a Moniquinha ganhou a camisa. Então vamos lá. Eu falando lá nesse grupo, onde a gente participa tal, com os membros do clube, disse o seguinte: Orlando Berrio é o jogador do drible único. A única coisa que ele fez no Flamengo em 2 anos é dar aquele drible maravilhoso no lateral do Botafogo e a gente se classificou para a final da Copa do Brasil. Não foi mais nada. Só se quebrou. Então, vende ou não vende? Eu teria vendido o Berrio. Gosto muito do Berrio, acho que pode mudar o jogo, acho até que pode ser importante para o elenco, mas é um canela de vidro que contribuiu muito pouco para o Flamengo nesses 2 anos. Jamal, venderíamos o Berrio ou manteríamos o Berrio se quebrando a cada 2 partidas? Cara, eu acho que o Berrio tá vivendo uma fase muito ruim, mas fase ruim passa. E eu quero ver o Berrio no Flamengo para ver essa fase boa chegar. Você vê que, cara, quando ele tá no banco, tu vê a torcida pedindo, tu vê quando ele entra ali na partida, ele incendeia a partida. Cara, você vê que o Berrio tem muito esse...
acho que não conseguiu ainda colocar em prática, mas no modo geral, né? Tipo, 100%, mas a gente percebe que ele tem essa coisa de DNA rubro-negro, sabe? De querer impor raça, vontade, entra com muita vontade. Não coloca... ele não consegue colocar um freio nele mesmo, sabe? Tu vê que ele entra o tempo... Pode ser carioca, pode ser jogo que for, o jogo pode estar 3-0 Flamengo, 4-0 Flamengo, ele sempre entra da mesma forma. Eu gosto muito de jogador assim. Então eu não consigo me desfazer de um cara, mesmo que ele esteja numa má fase, lesão após lesão, não consigo me desvencilhar dele sabendo que ele tem um DNA muito próximo daquilo que a gente sempre sonhou para jogadores do Flamengo. Que pelo menos vestisse a camisa e ele veste. Então eu não conseguiria me desfazer dele, esperando com essa esperança, com essa fé de que essa fase ruim vai passar e ele vai ficar inteiro para poder fazer grandes e boas partidas, como fez contra o Botafogo. Ele nem fez uma grande partida daquele jogo, ele só deu aquele drible. Mas o cara pode... porque se for parar assim, produtivamente assim pro time, tal, aquela coisa, ele jogou bem. Agora, ele sendo individual, ele só fez aquilo realmente na partida. Agora, pro time, ele marcou, ele teve vontade, correu atrás, brigou lá na frente, quando tinha que pressionar, ele pressionava, sabe? Tu vê ele muito assim no jogo, e ele foi um dos que incendiou a partida no segundo tempo. Cara, esse bocejo da... Voltem aí a live depois e vejam esse bocejo da Ana. Cara, abriu uma boca de hipopótamo assim na câmera. Você tá com o cara, ó. Você tá com o cara no molar ali, ó. Deu pra ver. Tá... Jesus Cristo. Já pega embalo, já aqui. Peguei no pé dela. Ô, Ana. O Perril é o novo Ederson ou o novo Marcelo Cirino? Eita, complicado. Cara, eu acho que Ederson ainda é um pouquinho forte, mas assim, já tá caminhando. Tá caminhando. Tá, assim, departamento médico pegou ali alguém para trabalhar no lugar, tava meio vazio e começou a ter trabalho com o Perril. Eu gosto muito do Perril. Eu acho que é um jogador que cara... Eu gosto muito de tê-lo, sabe, no elenco. Eu acho que ele pode mudar, eu acho que ele dá o gás, assim como o Jamal estava falando. Cara, ele dá o gás, ele entra, ele muda a partida, independente do resultado, sabe? O Flamengo pode estar perdendo de 3, ele vai entrar com a mesma postura, ele vai querer resultado, ele vai buscar. Eu gosto muito disso. Só que, assim, eu acho que a gente tem que ver como vai ser essa recuperação nesses 40 dias. Só, cara, se ele se machucar de novo, por exemplo, por mais que eu goste dele, não dá para manter, sabe, no elenco. Porque é um jogador que, querendo ou não, vai passar a temporada, você vai montar um time, você vai contar com ele, e você não vai poder contar com ele na prática, sabe? Você vai montar o seu time com o Berril no banco, vai falar, pô, eu tenho tal peça, tenho o Berril no banco, né? O Berril, ele pode entrar, ele pode ser importante, sendo que no final das contas você conta muito pouco com o jogador. O jogador, ele faz uma partida, entra bem em uma partida, joga 1, 2, machuca. 1, 2, machuca. E assim, querendo ou não, ele machucou no primeiro jogo de uma Libertadores. Ele tem 40 dias para voltar. Ele já vai perder outros jogos da Libertadores. Ele pode voltar em um jogo importante. Se machucar de novo, ele já perdeu a parte mais importante do ano até ali, que pode ser a parte que a gente mais precisa dele até ali. Então, assim, claro que eu quero que ele se recupere desses 40 dias, eu quero que ele volte, que ele jogue muito bem. Dependendo de como ele for, claro que a minha intenção é manter e ficar com o Berril. Mas se ele machucar de novo, voltou por algum problema, machucou de novo, por mais que eu goste, por mais que eu ache importante, já é um jogador que não dá para contar. Você sabe que é um jogador que não dá para contar. Aconteceu isso até no debate do zagueiro, que eu sempre vou voltar com o Kika, falando de zagueiro, que no início do ano eu falei, cara, é importante a gente ter um zagueiro. Por quê? Por mais que a gente goste do Rodolfo, a gente sabia que em algum momento a gente não ia contar com o Rodolfo. Então, em certos momentos, eu coloquei o zagueiro como mais importante do que o segundo volante, no início, ali, quando a gente estava montando um time, porque eu falei, cara, a gente vai precisar de zaga e a gente não vai ter o Rodolfo por muito tempo. Então, é aquele jogador que você já conta não contando, sabe? E
E isso não faz parte de um elenco forte. Então, assim, eu acho que se o Berril voltasse a machucar, se ele continuar nessa fase, dessa maneira com que ele vem mostrando que tem acontecido com ele, assim como com o Rodolfo, infelizmente é um jogador que não dá para segurar no elenco por muito tempo, porque acaba trazendo mais prejuízo do que ajuda, do que ajudando. Roberto Nazário. Então, o problema do Berril é no reto femoral da coxa esquerda, não é isso? Se não me engano. 40 dias é a previsão inicial, mas a gente tem testemunhado aí alguns casos que o cara, só vai ficar 6 meses, aí o cara volta em 3. De repente ele não fica 40, conforme o pessoal... Mas ele já se machucou na Florida Cup, voltou, se machucou de novo. Não, ok. O Arão não se machuca nunca, mas... Preciso falar mais alguma coisa? Ó, eu vou citar mais uma vez aqui, já falei algumas vezes, vou citar mais uma vez. O Bernardinho, que foi técnico da seleção brasileira, multicampeão, ganhou o Mundial, ganhou medalha de ouro, ele dirigiu também a seleção feminina. Ele escreveu um livro que chama-se, se não me engano, se não me falha a memória, alguém, se souber, me corrija, Transformando Suor em Ouro. E aí ele dava uma declaração dizendo o seguinte: eu prefiro um cara muito esforçado do que um cara talentoso. Porque o talentoso, ele sempre acha que vai resolver em qualquer momento. E o esforçado, ele vai fazer de tudo para alcançar o objetivo dele, alcançar a titularidade. Quando entrar no jogo, ele vai fazer de tudo para gerar resultado. E o Berril é bem isso. Não é um craque. Individualmente teve aquele lance que você citou no jogo contra o Botafogo, mas é um cara que muda a cara do Flamengo. Ele é um cara que veste a camisa do Flamengo literalmente. Ele entra e quando ele entra determinado a mudar a história do jogo. Então, eu, nesse momento, ainda não abriria a mão dele. Aguardaria e aí ver qual seria o resultado. Nesse momento, eu acho que outras peças estariam na fila, na frente para a venda. O Berril, eu não abriria a mão dele nesse momento, não. Agora, só para fazer um adendozinho aqui, o Cristiano Oliveira, seu amigo, está dizendo que a camisa que a Mônica ganhou, ele falou assim, o Bigode vai ficar com a camisa. Pode ser. Existe essa possibilidade mesmo. Essa relação Mônica-Bigode aí, de qualquer maneira. Vamos lá, deixa eu ler o que a galera está falando. Existe a possibilidade. Vamos lá. Vinícius Santos, Cristiano Oliveira, dizendo que eu odeio o Berril. Não odeio o Berril, não, rapaz. Eu até gosto do Berril, concordo com tudo que eles falaram, só que eu acho que se quebra demais. Eu acho que a gente tem jogadores com características similares no elenco. Pode vender. O Alexandre Neves só se machuca, falando sobre o Berril. O Cristiano Oliveira está dizendo, manda embora e contrata aqui. Não precisa contratar ninguém. Pega o moleque da base aí, pelo amor de Deus, usem a base. Vocês aí que não gostam da base, usa a base. Cristiano Oliveira dizendo novamente que é Berril e Rodolfo são em INSS. Peterson Diamantino ganha muito para ficar mais no departamento médico do que em campo. É verdade. O Adeilson está dizendo que o Berril é muito ruim. O Alexandre está dizendo que ele está mais para Ederson. O Peterson Diamantino também. Todo mundo... Eu acho que tem uma galera aqui que... Acho que ninguém desgosta do Berril, né? Mas tem uma galera que acha que o Berril também está ficando muito tempo parado, né, cara? Se quebrando demais. Diga. Vou ler uma pergunta aqui do Ademir Moraes. Ele colocou aqui assim, boa noite. Será que a culpa dessas contusões no Flamengo não é culpa da preparação física? Para você, responde aí. Pode ser. Eu acho possível, só que eu acho curioso que só acontece com um jogador, né? É o problema da preparação física, só acontece com o Rodolfo com o Berril, né? Mas, por exemplo, antes da lesão do joelho do Berril, o Berril não teve lesão nenhuma. Não, ele vinha bem, é verdade. E vinha bem. Depois da lesão do joelho dele, que teve que operar e ficou muito tempo fora, tu vê que sequencialmente ele teve lesão muscular. Mas é que isso é normal, então, né? Pode ser culpa da preparação física também. O cara fica parado muito tempo.
Porque ocorreu isso comigo, Kika. Ocorreu isso comigo. Eu tive uma lesão muscular em que toda hora que eu fazia parte de fisioterapia, aí antes de fazer a parte de fortalecimento, fazia um fortalecimento michuruca e mandava eu voltar, porque tava precisando. Aí eu voltava, pum, lesão de novo. 3 vezes seguidas, entendeu? Porque eu não teve uma preparação ideal para fortalecimento ali da musculatura. Ainda mais no caso do Berrio, que teve um problema no joelho, ficou muito tempo fora. Então acho que teria que ser muito equilibrado para depois falar assim, ó, agora tu tá liberado para poder... Eu acho possível. Acho possível. Só que, Rodrigo, o departamento de futebol do Flamengo é referência, né? Se acontecer uma vez depois da volta, eu entenderia. Agora, aconteceu 3 vezes seguidas, né, cara? Ele teve 3 contusões musculares depois do retorno da contusão do joelho. Seriam 3 erros na sequência. É muita coisa, cara, para colocar no departamento médico. Acho que o jogador teve... Eu estava lendo, li faz alguns anos, para ser sincero, uma matéria sobre deterioração muscular, e falando da perda muscular pela falta de exercícios de alta performance. É possível que tenha acontecido isso com ele, realmente não sei. A galera tá equilibrada. Acho que ninguém desgosta, como eu ia dizendo, ninguém desgosta do Berrio, né? Mas a galera também está muito preocupado com a quantidade de lesões que esse rapaz está tendo, né? Enfim, próximo assunto aqui da nossa pauta, que também acho que vai ser explosivo. Time alternativo contra o Vasco da Gama ou time titular? Começando agora com o Nazário, que está muito quieto, está listeando, ele cochila. Nazário, titulares ou reservas contra o Vasco da Gama? Olha, diante da nossa situação nesse momento, eu sou a favor do time reserva. E aí eu fiz uma pesquisa aqui. Nos últimos 10 anos, de 2008 a 2018, nós ganhamos 15 vezes do Vasco da Gama, perdemos 9 e empatamos 19. A última vitória que o Flamengo teve em cima do Vasco da Gama foi de 1-0 em 2017 em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E aí, nesse período de 10 anos, o Flamengo teve a Copa do Brasil em 2013, o Brasileiro de 2009, ficamos no G4 em 2011, 2016, 2017 e 2018. Sendo que em 2017 a gente foi vice da Copa do Brasil, 2018 e da Sul-Americana, e 2018 nós fomos vice-campeões do Campeonato Brasileiro. De 2008 para 2018, portanto, na mesma década, o Vasco teve 3 rebaixamentos, 2008, 2013, 2015, foi campeão da Copa do Brasil em 2011 e foi vice do Brasileiro também em 2011. A última vitória do Vasco sobre o Flamengo foi em 2016 no Campeonato Carioca por 2-0. Portanto, e aí vem aquele questionamento que o pessoal fala, pô, mas é rivalidade, coisa e tal, não sei o quê. Gente, olha só, hoje eu acho que o peso, acho que todo mundo, ou grande parte da nação rubro-negra vai concordar, hoje o que nós mais queremos é a Copa Libertadores. Tem 28 anos que nós 38. Não ganhamos. 38, perdão. Tem 38 anos que a gente não consegue levantar esse caneco. Portanto, entre o Carioca e nós vamos jogar sábado contra o Vasco e poupar o time para, na semana que vem, jogarmos contra o LDU, que inclusive foi 5 vezes campeão da Copa e tem um retrospecto bem interessante em nível de Libertadores, embora o Flamengo também nos confrontos seja vencedor na maioria das vezes. E tá ganhando do Peñarol de 1-0. Oi? Tá ganhando do Peñarol de 1-0. Na minha opinião, o Flamengo deve sim colocar esse time que a gente está imaginando aí, pelo que já foi anunciado, mas eu acho que sim, em função de concentrar os esforços. Nós temos 3 jogos da Libertadores agora. E no dia do jogo, inclusive, eu falei, pela primeira vez em 15 participações, o Flamengo ganhou na estreia
e com altitude e tudo. Isso dá moral pro time, isso deixa o time animado. Pô, o pessoal tá falando que tá animado e tal, e já teve um pensamento igual o Cuejá falou. Beleza, já passou, terça-feira passou, vamos focar no próximo. Bota o time, bota a molecada para jogar, eu quero ver o Ronaldo jogar. Pô, é bacana isso, bota os caras para jogarem, porque se perder pro Vasco, gente, não é terra arrasada. O nosso negócio é semana que vem contra a LDU. Beleza, Nazário. Eu sou contra, acho que tem que jogar o time principal. Eu já explico depois. Rodrigo Antunes. Bom, vamos lá. Eu prefiro muito mais jogar com time misto. Por que eu prefiro jogar com time misto? Teve alguns jogadores que se desgastaram demais. Exemplo dele, Diego, Bruno Henrique, Gabigol, René. René nem tanto. Mas o René ele teve atendimento, falando sério. O que? Eu não entendi. O René, ele foi pro atendimento lá, o René, junto com... Eu até anotei aqui, teve uma galera, eu vou falar já. René, Léo Duarte, Cuejá e Gabigol tiveram que receber uma dose extra de oxigênio. Mas aí são efeitos da altitude. Não falo Sim. Mais por desgaste. Tu vê que o cara tá ali se empenhando o tempo inteiro e tal, não sei. Falando por esse tipo de desgaste. Óbvio, o desgaste com relação à altitude, o Arão pode ter também. Dando aqueles trotezinhos em campo, ele pode ter esse efeito da altitude também. Então, todo mundo tava passivo a isso. Agora, os que tiveram mais desgaste, aí entrando na lista, Léo Duarte, Rodrigo Caio, esses caras tiveram muito desgaste. Então eu acredito que eles precisam pelo menos de um descanso maior. Aí entrava um time misto. O Arrascaeta jogou 45 minutos, dá para poder entrar nesse jogo. O Everton Ribeiro também, 45 minutos, dá para entrar nesse jogo. Mas os dois vão jogar, segundo as informações, né? Então, mas aí, por enquanto que a gente não passou a escalação, por isso que eu tô citando eles. Aí, fora também outros que entraram, o Vitinho também pode jogar, as chances. O Nazário falou bem, quero ver outros jogadores jogar também, para dar oportunidade, precisa de minutagem, isso vai ser importante. O Ronaldo, o Trauco, cara. Eu tava vendo um comparativo aqui do René, que o nego vai ficar falando que eu pego muito no pé do René, cara. Você tá pior que eu. Você tá pior que eu, cara. Você pior, cara. Demais, eu tentando me controlar, só que tá difícil, cara. Tá difícil. Toda vez que eu vejo algum detalhe novo, eu fico agoniado. E por incrível que pareça, eu tava vendo aqui a posse de bola de cada jogador. O René teve a maior posse de bola do time do Flamengo. 6%. Isso não é culpa só do René, tá? Não, fazendo aqui um balanço, um equilíbrio, um bom senso. Isso não é só culpa do René. Então, se o René, nosso lateral esquerdo, tá com a maior posse de bola do elenco, sendo que ele é fraco com a bola no pé, tem alguma coisa errada. Então, assim, esses jogadores que eu gostaria de ver, por exemplo, o Trauco, joga muito bem com a bola no pé. Tem um problema defensivo? Tem. Mas o Flamengo costuma jogar muito mais com a bola no pé. Tá sendo muito retroativo. Porém, a gente sabe que os jogadores que estão no banco precisam de chance, precisam de oportunidade. Aí sim eu vejo uma boa oportunidade pro Trauco. Sem contar também com o Ronaldo, que eu citei. Dar mais minutagem pro Vitinho. O Hugo Moura vai jogar, mas vai jogar como zagueiro, né? Mas vai jogar, pô. A gente vai ver jogar. O cara. De repente ele arrebenta. O próprio Tuller também. Pô, a gente quer ver o Tuller voltar à atividade. Exato, o Tuller tá voltando pra atividade também. A gente viu no início que o Léo Duarte, que jogou bem pra caramba no passado, foi pro banco no início desse ano. E agora voltou bem. E o Tuller também jogou bem pra caramba no passado. Óbvio que teve um período que ele ficou no banco, aí ficou esquecido. A gente sabe que ele é um bom jogador, então eu acho que é uma grande oportunidade para esses jogadores que estão no banco e que precisam de oportunidade. Ana Beatriz Ayarte. Então, assim, o meu posicionamento é meio confuso. Eu acho que o Flamengo, da maneira que está, é importantíssimo que o time titular tenha uma sequência de jogos.
importantíssimo. A gente vem falando, resenha após resenha, que o Flamengo não tem ainda uma maneira de jogar, o Flamengo tá bagunçado, o Flamengo tá perdido, o Flamengo não consegue se encontrar, parece um time que não treina, só treina lateral na área, tudo aquilo que a gente vem falando com uma certa frequência. Então, eu acho que seria o momento ideal para você aproveitar o embalo de 3 pontos de uma vitória histórica, como a gente falou, para você pegar mais confiança para um próximo jogo de Libertadores, você entrar mais confiante, você entrar com um time mais entrosado. E aí, dentro desse pensamento, eu acho que seria melhor o Flamengo ir com o time titular. E aí, depois, eu fui pensando também uma questão, por exemplo, o César. O Diego Alves vem jogando todas as partidas, vem jogando muito bem. Pode ser que o Diego Alves machuque. Eu acho que o César precisa de um jogo, de uma sequência, de um jogo para poder pegar ali, né? Porque caso, por exemplo, o Diego Alves no jogo contra o San José, ele ameaçou sentir o ombro ali em alguns momentos. Eu já fiquei meio tensa, porque o César não vem jogando, a gente fica naquela agonia, né? Como é que ele vai entrar? Apesar de ser um bom goleiro, pode sentir, enfim, da altitude e tudo mais. Acho que seria interessante o César entrar no lugar do Diego Alves, até porque o Diego Alves fez uma boa partida, a altitude, todo mundo sabe que a gente precisa descansar. Nisso eu pensei, tudo bem, acho que vale a pena você trocar o César pelo Diego Alves. Na zaga, vale lembrar que a gente está com o Rodolfo machucado, Rafael Santos machucado, Juan machucado, e o Dantas parece que também está querendo emprestar, não sei o que está acontecendo, que o Dantas também não está muito ali à disposição. A gente vem, jogo após jogo, sem zagueiro no banco. A gente não está tendo um zagueiro ali imediato, a gente está tendo o Dantas, né, que está improvisado ali para ser o zagueiro no banco. Como a nossa zaga vem fazendo um bom trabalho, o Rodrigo Caio é o que mais tem jogado, o Léo Duarte também tem destacado positivamente, acho que vale a pena sim, a gente ver um Tuller, ver o qual que é o nome? O Hugo Moura, para ver como é que eles vão reagir, como é que a gente vai conseguir usar, porque pode ser que a gente precise desses jogadores. Só que a questão é também o Tuller. Cara, será mesmo que uma partida contra o Vasco vai mostrar pra gente que a gente pode usar o Tuller? Você vai arriscar usar o Tuller numa Libertadores? Não. Mesmo se ele for muito bem contra o Vasco? Mas o Tuller entrou numa situação semelhante a essa na casa do Palmeiras. Sim, mas então, Nazário, mas é justamente isso. O Tuller, ele vai ser, nesse momento, ele é aquela opção quando deu problema mesmo. É aquela última opção assim, cara, deu problema na minha zaga, eu vou ter que chamar o Tuller. Eu acho que ele precisa de jogo. Eu acho que ele precisava ter jogado. Só que eu acho que o momento de teste com esses garotos, com o Tuller, já passou. Eu acho que não vai ser um jogo com o Vasco que vai trazer para o garoto uma confiança ou para a torcida em a gente utilizá-lo em um jogo importantíssimo da Libertadores. A gente vai para o último jogo da primeira fase precisando de ponto, precisando de classificação. Eu não vou confiar no Tuller, entendeu? Então, assim, será que utilizar o Tuller realmente vai mostrar pra gente que, tá ok, o Tuller jogou muito bem, agora eu tô confiante que ele pode jogar? Não, eu não tô confiante. Ele fez uma boa partida, que bom que a gente viu uma boa partida. Mas agora, hoje, nesse momento, agora, não quer dizer nada. O Tuller ir bem ou ir mal. Vai ser bom porque foi bem. Se a gente precisar dele em algum momento, sinal que ele é um bom jogador, mostrou pra gente que realmente ele é bom. Só que eu espero não precisar do Tuller. Porque se eu precisar do Tuller, se eu for utilizar, vai ser um momento de fogo, vai ser um momento de medo. Como a gente já fez outra vez. Mas essa situação é semelhante ao Diego Alves, Ana. Não, sim, não. Não, é diferente. É aquilo de como vai lançar a base. É aquilo exatamente. De como você lança a base. Aconteceu com o Zé Ricardo, do Zé Ricardo usar alguém da base em um jogo da Libertadores, em que a falha aconteceu com essa pessoa da base, e aí a gente foi eliminado nesse jogo. Cara, acabou a carreira desse menino. Acabou. Exatamente. Sim, sabe? Ele não teve mais sossego, ele não teve mais chance de mostrar nada. E ele realmente depois não mostrou nada mesmo. Mas eu acho que, cara, é a base. Pode falar, Kika. Não, o que eu falo da preocupação de como a gente lança a base. Né? Lançando a base, como nós fizemos com o Matheus Sarri, nós queimamos o menino. Corremos o risco com o Ronaldo também no jogo passado contra o San José. Botamos o moleque para jogar com 10 minutos na altitude. O moleque não joga num jogo desse. Se o moleque faz uma cagada, a gente queima o moleque. O César é diferente. O César já não é mais um menino. O César já tem mais de quase 30 anos, já rodou alguns outros times, já entrou em situações diferentes, entendeu? E é pouco provável que o César vire um goleiro referência como é o Diego Alves.
O Tuller talvez seja. Eu concordo com você. Quando nós precisamos do Tuller, ele foi bem. Muito bem. Naquele jogo contra o Palmeiras, ele foi muito bem. Não quer dizer que ele vai ser bem, vai bem agora, depois de quase um ano parado. E, muito ruim. Por exemplo, eu não estou conseguindo entender, gente. Porque ele foi bem dali para frente. Ele não é um Nazário, mas olha só, olha a diferença, Nazário, olha a diferença. Quando a gente utilizou o Tuller, o Flamengo estava vivendo um momento de líder, o Flamengo estava sendo líder, o Flamengo estava jogando bem, o time jogava muito melhor do que joga hoje. O time titular hoje... A responsabilidade é maior, na minha opinião. Não, pro cara que está entrando, não, a opinião é sua. O time está ganhando tudo certo. O cara entra, se ele fizer uma merda, ele vai falar, pô, o time estava indo bem, botou o cara... Mas se o time está mais entrosado, se o time está funcionando, o time passa confiança para aquele jogador. Se o time não está confiante, cara, a torcida não está confiante com o time não está confiante, você não vai passar aquela segurança para um garoto que está entrando agora. Se, por exemplo, machuca o Rodrigo Caio, né, a gente precisa utilizar o Tuller. Em um jogo que o Flamengo está precisando de resultado. Vamos botar aqui nesse próximo jogo da Libertadores. O primeiro jogo da Libertadores, todo mundo já falou, avaliou que não foi bem. A gente joga contra o Vasco, o Flamengo pode até ganhar, mas também não joga bem. Qual a confiança? A torcida ainda está naquela lá, cara, o Flamengo não está indo bem, ou então o Flamengo empata com o Vasco. Não jogou bem, aquela coisa. O time não está confiante, a torcida não está muito confiante com o time. Vamos para a Libertadores. A gente precisa do Tuller. Qual a confiança esse garoto vai ter para não sentir o peso da partida, com o peso da camisa? Pode ser que ele dê muito conta, pode ser que ele dê conta do resultado. Maravilha, tomara que ele dê. Mas se ele não der, acabou, sabe? Ninguém vai pedir Tuller mais. Eu entendo você, mas eu só não concordo até em função do seguinte. A primeira vez que ele foi jogar foi dentro da casa do Palmeiras, que é uma pressão natural. Sim, mas o time do Flamengo funcionava melhor, Nazário. O time do Flamengo estava mais entrosado. Mas tem jogador, Nazário. No momento difícil ele cresce. Ele não. Mas você vai pagar para ver o tempo todo? Não vou pagar para ver. Deixa eu ver se o time vai crescer aqui agora. O Matheus Sávio tinha jogado em outros jogos antes daquele jogo, tinha jogado bem também. Ele tinha entrado bem em alguns outros jogos. Eu acho que a parte de. Assim, eu acho que até para esses jogadores. A parte de você trabalhar com esses jogadores, cara, você tem que dar para jogador que não está tendo uma sequência, que não é profissional. Se você quer ver mesmo se o jogador é bom, se ele vai funcionar naquele esquema, você tem que dar uma sequência. Seria lá no início, na parte de teste do Abel. O Abel teve muito jogo de teste. Usasse o Tuller lá no início. Um jogo não vai definir se o Tuller é o nosso zagueiro direto, entendeu? Não vai ser um jogo contra. Mas olha só, não seria arriscado botar a zaga titular, uma vez que a gente está com um número reduzido? Concordo. E aí acontece uma zebra no jogo do Vasco? Aí, concordo. Olha só. É isso que mas olha só, deixa... Mas o que eu tô falando é, por exemplo, eu entendo a situação de você colocar. A nossa zaga está funcionando, o Rodrigo Caio precisa descansar, Léo Duarte, a zaga está funcionando. Quer testar? Tudo bem. Quer utilizar para descansar a nossa zaga? Tudo bem. Só que não tem que ter expectativa de você colocar o Tuller ou o Hugo Moura, ele é um zagueiro que está sendo improvisado na zaga. Cara, a gente não tem que ter expectativa de assim, porque nós vamos recuperar o Tuller ou vamos ter o Hugo Moura. Porque, cara, a gente não vai utilizar esses jogadores numa Libertadores ou no Campeonato Brasileiro pelo que a gente pretende brigar, sabe? Seria numa fase de teste. Não vai ser um jogador que a gente vai pegar e vai falar assim, cara, vamos supor, a gente precisa, o Rodolfo machucou não, né? Já tá machucado, tá todo mundo machucado. A gente não vai ter confiança no Tuller ali o tempo todo. Eu tô muito tranquila, não precisa mais contratar zagueiro porque eu tenho o Hugo Moura e Tuller, por causa de um jogo contra o Vasco. Tá entendendo? Isso não vai acontecer. Beleza, obrigado, Ana. É rapidinho, Antunes? É rápido, jogo rápido. Com relação ao Tuller, ele não foi testado no início porque ele estava na seleção sub-20. Tá? E antes mesmo dessa partida também, né? Ele machucou quando voltou. Na volta dele, ele se machucou, por isso que retardou um pouco essa estreia dele. Mas ele não fez só uma partida boa, não, contra o Palmeiras ano passado. Ele fez contra o Atlético Mineiro também. Então ele teve várias oportunidades ano passado. Ele é bom. Vai ser um jogo agora contra o Vasco que vai queimar ele se ele jogar mal. Não, contra na Libertadores. Minha preocupação na Libertadores. Não, mas eu tô falando no jogo contra o Vasco, que pode credenciar ele para poder uma partida para Libertadores. Pode, concordo. Mas é óbvio que, assim, nossa zaga titular é Léo Duarte e Rodrigo Caio. Então, ele indo bem ou jogando mal,
contra o Vasco, ele jogando uma Libertadores por causa, aí pode ser uma lesão, ou pode ser cartão amarelo, expulsão, alguma coisa, aí ele tá entrando no lugar, eu não ficaria assim, tipo, tenho minhas dúvidas com relação ao Thuler, porque ele já mostrou o que a gente... na verdade, ele já mostrou nesses jogos que eu citei, e alguns outros também, quando ele teve que entrar, quando foi preciso, ele mostrou que foi bem. Então, para mim, não é a mesma coisa do que tá colocando o Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo, a gente não sabe como ele joga. O Ronaldo, a gente tem muita dúvida com relação ao futebol dele ainda. Então, para mim, a diferença do Thuler pro Ronaldo é exatamente isso. Você, como o Kika tinha falado, colocou o Ronaldo no jogo contra o São José, eu fiquei preocupado. Eu falei, não é jogo para ele. Colocava o Pires, que tem mais rodagem do que o Ronaldo. Se o menino erra ali e o Flamengo toma gol, o menino ia ser massacrado. Diferente do Thuler. Se entra o Thuler, eu ia ficar um pouco mais confiante por aquilo que ele tinha apresentado anteriormente. Muito obrigado a vocês. Deixa eu liquidar aqui e dar a minha opinião rapidinho. Eu tô cagando 1,5 kg pro Vasco da Gama. Poderia ser o Vasco da Gama, poderia ser qualquer time. Eu jogaria com o time mais titular possível para dar entrosamento para o time. Nosso time não está pronto. Poupar os jogadores significa mantê-los em treinamento, ou seja, com uma capacidade de avaliação de teste muito baixa, e acreditar que os valores individuais vão continuar resolvendo permanentemente a questão do Flamengo. Essa é a razão pela qual, não é porque o Vasco da Gama, eu estou cagando pro Vasco da Gama. Com todo o respeito ao Vasco, que adquiriu depois do acidente dos meninos, eu tenho agora até um respeito pelo Vasco da Gama, pela atitude do Vasco. Eu tô cagando pelo Vasco. Podia ser o Rezende, podia ser o Goitacás, podia ser o Precioso do Futebol Clube. Eu acho que tinha que jogar com o time mais completo possível, porque o time titular do Flamengo não tá jogando nada. Nada. Com relação ao Thuler, eu acho que o Thuler precisa ser testado sim. O Thuler precisa começar a ter mais rodagem. Minha preocupação com o Thuler é a mesma preocupação que eu tenho com qualquer jogador novo que chega ao elenco do Flamengo. Como aconteceu com o Jean Lucas. O Jean Lucas, nós emprestamos o João Lucas vinha super bem, ele fez 2 partidas ruins, uma contra o Cruzeiro, que acabou com a carreira dele no Flamengo. Todo mundo fala que o João Lucas é pé duro, o cara é perna de pau. Ele não é uma perna de pau, E aí a gente queimou o jogador porque foi mal lançado. Então eu fico com essa preocupação de pegar um jogador promissor, o Thuler é bom zagueiro, não acho que seja o novo Baresi nem o novo Gamarra, mas é um bom zagueiro. Eu acho que ele tem mais potencial até do que o Léo Duarte. Eu vi jogar pouco, mas eu acho que ele tem mais potencial que o Léo Duarte. A gente precisa lançar ele não agora, na véspera do jogo da Libertadores. Ele tinha que ter sido lançado ali, ó, Resende, Cabo Friense, lá. Assim nós não fizemos. Então, é isso. Aninha, a gente já passou do horário. O seu boa noite rapidinho, só um... Boa noite para o meu querido Kika, meu querido Nazário, meu querido Antunes, produção, todo mundo que acompanhou, quem concordou, quem não concordou, quem queria debater ali comigo, a gente vai debater, a gente vai falar sobre isso. E é isso, galera. Boa noite, obrigado por todo mundo que acompanhou e está sempre aí com a gente. Obrigado. Nazário, sua boa noite. Muito obrigado a todo mundo de norte a sul do Brasil, Kika, Jamal, Ana e a produção. Tamo junto. Obrigado, Nazário. Seu boa noite, Rodrigo Antunes. Boa noite, mas antes do meu boa noite final, eu preciso passar uma informação muito rápida aqui. O Vene Casagrande botou no Twitter dele que passou o time titular, mas não vou me aplicar ao time titular, vou aplicar só o que ele colocou aqui como informação. Ele falou que a informação sobre o treino do Flamengo que acabo de receber. O time escalado foi bem, mas foi melhor quando o Vitinho jogou pela direita, Arrascaeta pela esquerda e Everton Ribeiro de meia. Foi nessa hora que saiu o gol da equipe de Colete. Vitinho que balançou a rede. A troca de posicionamento foi um teste que Abel promoveu durante a atividade. A ideia do treinador é iniciar o time do Flamengo com Ribeiro na direita, Vitinho na esquerda e Arrascaeta no meio. Então foi mais ou menos o que foi feito hoje no treinamento. Porém, o Flamengo jogou melhor com Arrascaeta no lado esquerdo, Everton Ribeiro no meio e Vitinho do lado direito. Galera, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, galera do Facebook. Obrigado, galera do Twitter. Obrigado também, galera do YouTube. Não se esqueça, galera do YouTube, ó, aqui embaixo, deixe seu comentário que a gente vai estar respondendo vocês. Tamo junto e boa noite. Obrigado, meus amigos debatedores, Ana, Roberto e Rodrigo. Muito obrigado a galera que participou aqui do chat, no Facebook.
João Holanda, Deilson Gonçalves, Nicanor Simões, Anderson Silva, Lucas Martins, Lucas Linhares, o Cristiano Oliveira, que continua discordando, sinal que não está aprendendo nada, Eloane Silveira, Nicanor, João Holanda, Gabriel Costa, João Renato Costa Moura está sempre aqui com a gente, Lucas Linhares, Ademir Moraes, Adeilson Gonçalves, Luciano Henrique, o Vinícius Santos, que é os Pretos 12, o Cristiano Oliveira, que discorda de mim. Você discorda de qualquer coisa, rapaz. Você é um pé no saco. Gustavo Bravo, tô brincando, amigão. Cristiano Oliveira, grande abraço, boa recuperação. Obrigado, Anderson, na produção. Se você quiser saber mais a respeito do Flamengo, fique ligado em todas as redes sociais do Coluna do Flamengo. Facebook, Twitter, lá no YouTube, onde esse vídeo vai ser lançado daqui a pouquinho. Deixe seus comentários, nós os responderemos. Obrigado a vocês, obrigado, Anderson, produção. Nos vemos amanhã, 6 horas da tarde, com o Notícias. Fomos!